Deus, né? Que bênção aí, bênção mesmo, a vida da igreja. Irmãos, mas vamos entrar então agora, propriamente dito, na aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar e eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós trabalhamos na semana passada. Então, na semana passada, a gente trabalhou do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 18, que é Paulo deixando Atenas e chegando em Corinto. Então, ele chega em Corinto, ele encontra ali Áquila e Priscila, que são da mesma profissão dele, que é fazedores de tenda, que a gente viu que era gente que trabalhava com couro, né? Eram artesãos de couro, né? Então, eles começaram a trabalhar ali durante um tempo, né? E muita gente começou a receber da palavra. Ele pregava nas sinagogas todos os sábados, né? Como de costume. Quando veio o Timóteo e o Silas, vieram da Macedônia, eles vieram ali de Filipos ou Tessalônica, aí ele começou a se dedicar integralmente à obra. Lembra disso? Que ele começou a se dedicar integralmente? Deixa eu ver quem é que tem ali. Por que que, pode ser qualquer um responder, por que que quando os irmãos chegaram, ele começou a se dedicar integralmente e não mais trabalhava com a profissão dele, que era uma profissão que ele adquiriu com o pai dele, né? Jesus era carpinteiro, os judeus tinham que ter uma profissão. Por quê que ele começou a se dedicar? Qual foi o motivo que fez com que ele se dedicasse integralmente à palavra? Porque ele recebeu uma oferta dos irmãos de Tessalônica. Amém, Bianca. Glória a Deus. Porque os irmãos de Tessalônica enviaram através do Timóteo e do Silas uma oferta, que daí aquilo dava sustentabilidade material para ele e ele podia se dedicar de forma integral. Quando ele começou a fazer isso, começou a vir um levante contra a vida dele, né? E os judeus ali começaram a se levantar e perseguir, blasfemar. E aí ele foi para a casa de Tício Justo, né? Que era ao lado da sinagoga, onde o chefe da sinagoga, que era o gerente da sinagoga, né? Lembra que a gente comentou? Desculpa, que esse chefe na sinagoga era aquele que fazia a organização, a supervisão da liturgia, né, da sinagoga. Esse homem se converte com a família dele, se batizam, né? E aquilo ali gera um ânimo nele. Então foi até esse versículo aí que a gente foi, quando ele e também muitos outros coríntios e toda a casa de Crispo foi batizado. Então agora nós vamos entrar no versículo 9, tá bom? Então, feita a recapitulação, entramos no versículo 9. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 22. 9 até o 22. Eu queria pedir ali, vou pedir para o casal ali, aproveitar que eles estão juntos ali, a Taene e o Edu. O Edu tá sem aula hoje, Edu? O que houve que não está na... Não está na... Boa noite, pastor. Boa Daqui a noite. pouquinho, hoje só tem uma aula às 21. Daqui a pouquinho tô saindo. Recebi Ah, folga tá. de algumas hoje. Porque geralmente tu entra ali rapidinho, lá da arena mesmo, né? É, isso aí mesmo. Tá bom. Edu, começa lendo aí e lê do 9 até o versículo 12. 9 ao 12. E depois a Taena, por gentileza, do 13 ao 22, Taena. Amém. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado.
porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para a Antioquia. Amém, amém. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esse ambiente do ETAP. Tu tem sustentado esse ambiente, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que a gente absorva mesmo todo o conteúdo, Senhor, que tu tens para depositar no nosso entendimento. Que não haja nenhuma obstrução, Pai, para que a gente aprenda de ti nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, então a gente está aqui em Corinto, né? A gente está em Corinto, aqui a gente chegou aqui junto com o apóstolo Paulo de Atenas, e essa cidade é uma cidade, lembrando, né? Uma cidade ali que ela é um trânsito ali de um lugar para o outro, tinha um canal ali que ele era muito favorável para transitar ali quem vinha da Itália para a Ásia Menor, então havia muito trânsito ali, por consequência disso, muito comércio. Era uma cidade mercantilista, também cosmopolita, né, com muitas ideias diferentes, e também era uma cidade pagã, né? Muitos deuses havia nessa cidade, e, por consequência disso, também era uma cidade com muita imoralidade. Era conhecida em toda a região como uma cidade que era berço da imoralidade, né? Então, essa era a nossa Corinto, né? Que Paulo está ali se dedicando, né? Corinto tinha uma outra, acho que nós não falamos na semana passada, mas é importante tu escrever isso. Em Corinto, que é a segunda cidade mais importante da Grécia, depois de Atenas, né? Em Corinto havia os Jogos Istmicos. Escreve isso. Eu tinha comentado já sobre isso? Eu já tinha ouvido falar? Jogos Istmicos. O que eram os Jogos Istmicos? Era como se fosse uma Olimpíada, que no intervalo das Olimpíadas, que também tinha começado na Grécia, só que Atenas, tinha os Jogos Istmicos. Por isso que Paulo usava tanto a relação com a coroa para o vencedor. Então ele usava essa relação porque esses jogos eram muito famosos. Ia muita gente de todo o Império Romano quando era a época dessas competições, né? Desses jogos. Era uma competição que era dedicado ao deus Poseidon, ou Poseidon. Mas era para esse Deus aí, essa Olimpíada, essa mini Olimpíada, digamos assim. Tinha as Olimpíadas e os Jogos Istmicos.
O que acontece, irmãos? Aí, quando há esse levante, né? Quando há esse levante dos judeus, mais uma vez, né? Porque Paulo já vem sofrendo isso, né? Em toda essa viagem, né? E agora ele está no finalzinho da viagem, nós estamos no final dessa segunda viagem missionária, né? Nós vamos finalizar hoje essa segunda viagem missionária. E então, quando ele está no final, se levanta de novo ali, nessa última parada, se levanta de novo os judeus com muita ferocidade, como era sempre assim, né? Os judeus eles tinham prazer, lembra que nós comentamos como os judeus vinham machucados porque eles não tiveram um rei. O último rei que teve foi lá na época. Quem é que foi o último rei? Quem é que pode me dizer aí, quem é que anotou aí, quem foi o último rei da nação de Israel, lá na época antes? Zedequias. Ezequias, isso aí. Quem foi? Zedequias. Zedequias? É? Alguém discorda desse nome ou não? É isso mesmo? Não, ninguém? Tá todo mundo junto com a Milena? Pega os inscritos de vocês aí. Pior que Então eu tá não tenho inscrito. Quase que tem um que falou Davi, eu acho que o Davi foi o último. Não, Zedequias, esse foi o último rei, né? Então, desde lá, eles tiveram que ficar sob o reinado grego, de Alexandre o Grande, e sob o Império Romano, né? Dos Césares. Então, não se tinha, né? Então, eles estavam sempre em luta. Então, era um povo ali polêmico, era um povo ali que gerava sempre um caso ali, né? Eles eram gente que sempre faziam um tumulto, né? Que era mais ou menos por isso que o cristianismo vem do judaísmo, porque também os cristãos também eles acabavam por conta da pregação gerando ali uma convulsão social, né? Então, quando acontece aquele movimento todo ali dos judeus se levantando, Paulo arrefece no coração. Paulo tem ali um momento ali onde ele precisa ser encorajado. E é nesse ponto aí que eu quero que vocês marquem bem isso. Porque daí ele fala algumas coisas. Ele diz assim, ó, que a primeira coisa que ele que fala para ele é para ele não se calar. Não, Paulo, não te cala. Ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão. Uma visão é diferente de aparição. Uma visão é uma coisa mais dele, uma coisa mais interna. É a visão que se teve com aquele homem da Macedônia, lá em Troade. Uma visão. Não é diferente do que uma aparição. Uma aparição, lembra que nós vimos lá em Atos 9, na conversão do Paulo, que ali ele teve uma aparição. Por isso que ele é o último dos apóstolos, né? Porque ele viveu essa aparição. Mas aqui ele teve uma visão. E aqui o que Deus falou para ele foi para ele não temer e não se calar. Então, isso é uma das coisas que eu quero trabalhar com vocês hoje. Essa coisa do quando a gente fica com medo, como a gente perde a nossa voz. A gente não fala mais, a gente se cala. Não é para se calar. Isso foi uma palavra que entrou no coração do Paulo. Encorajou o Paulo, não te cala. Não fica quieto. O medo vai fazer com que tu te cala. Com que tu te cale. Diz que ninguém ia fazer mal para ele. Então é não ter medo, não se calar, ninguém vai fazer mal para ele
e tem um povo meu nesse lugar. Tem um povo meu nesse lugar. Um povo escolhido, um povo separado, um povo eleito, um povo predestinado. Tá? Tem nesse lugar aí. São irmãos nesse lugar aí, que vão ser alcançados pela pregação da tua fé. Que eu gerei em ti e que Jesus é o autor e consumador dela. Então tem um propósito aí. Aqui a gente vê aqui a soberania de Deus, né? Que ainda que haja as nossas vontades, os nossos livres arbítrios, há uma soberania de Deus. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Por mais que houvesse ali uma rejeição quase que absoluta, aquilo não impediria o que Deus ia fazer. Então a soberania de Deus aqui se estabelece aqui. Paulo, eu vou fazer. Não fica com medo, continua falando, ninguém vai te fazer mal nenhum. Parece que vão te fazer mal, já te fizeram algum mal, mas não vai haver nenhum dano ao meu plano através da tua vida. Então é uma palavra aqui que chancela aqui, né? Fecha, sela o que Deus vai fazer. Então esse é um momento que eu vou voltar e nós vamos finalizar nisso aqui. Depois disso, aí a gente vê que ele recebeu de Deus e ficou ali 1 ano e 6 meses, né, junto com eles ali. Nessa cidade difícil, nessa igreja difícil, era uma igreja difícil. E agora a gente vê que aqui tinha também um procônsul. Então ali tinha um homem, que era o Gálio, que ele era também agora um governador desse ambiente. Ele governava agora essa região a partir do Império Romano. E esse governador, só a título de curiosidade, né? E você pode anotar isso também, que isso é interessante a gente saber, para a gente entender assim, os movimentos que Deus faz, né? Esse Gálio, ele era um homem que ele foi, durante algum tempo, um servidor público romano, até ele se tornar o rei, governador, o procônsul daquele lugar ali, daquela região, daquela província da Acaia. Lembra que a gente está na Acaia, irmãos? Na região da Acaia. Saímos da região da Macedônia, que a Acaia e a Macedônia é a Grécia, é a moderna Grécia. Então, a Macedônia é Filipos, Tessalônica, Bereia. E agora a gente entrou na Acaia. Então, ele, o procônsul, ele é dessa região. Ele é o rei, o imperador, o governador, a autoridade romana dessa região, o Gálio. E ele é irmão de um filósofo muito importante, chamado Sêneca. Não sei se algum de vocês já ouviu falar nesse nome. Sêneca era um filósofo muito importante. Um filósofo que ele se torna protagonista no pensamento, na formação do pensamento do primeiro século. E esse Sêneca, ele era tutor de Nero. Nero é aquele imperador que vem após o Cláudio, que nós vimos o Cláudio. O Cláudio foi aquele que falou para todos os judeus saírem de Roma, por isso que Áquila e Priscila estavam em Corinto. Lembram disso? Quem sucede ele é Nero. E esse Nero foi muito tirano e um perseguidor ferrenho dos cristãos. Inclusive, acabou perseguindo, por conta de um decreto, o próprio tutor dele, que era o Sêneca. Então, né, curiosamente, ou por Deus mesmo, tinha toda essa relação, né, entre eles. Então, o que a gente vê que acontece aqui? Aqui a gente vê que os judeus
agora eles falam com a assessoria desse procônsul e eles levam agora o Paulo e os irmãos para um tribunal público. Que o tribunal público lembra que eles eram geralmente em praças, nas ágoras. Lembram disso? Isso é importante também para você saber. Quando vocês lerem ágora, é uma praça central pública. Ou também os areópagos. Lembra Paulo sendo levado ao Areópago lá em Atenas? Também era um lugar de julgamento. Era um lugar público. Então levou ele para esse lugar público, se levantaram e trouxeram uma acusação para ele. E aí é importante a gente ver essa acusação aqui, né? Que eles trouxeram para o Galho o seguinte, que esses homens aqui, eles estão pervertendo as pessoas para adorar a Deus de modo contrário à lei. Então essa palavra aqui, lei, é muito importante a gente entender também. Porque qual a lei que eles estão falando? Porque tem dois caminhos aqui, né? Ou é a lei de Moisés, que é a lei, o código de constituição judaica, ou é a lei romana. Então, o que eu entendo que eles estão falando? Né? Tem algumas traduções, que é a tradução da linguagem transformadora, ou a linguagem atual, que já fala a lei de Moisés. Tem alguém que está com essa tradução aí? Que já está trazendo a lei de Moisés. Só que eu acho muito difícil ele ter falado a lei de Moisés. Ele não ia trazer esse tipo de discussão mais interna para um procônsul romano daquela região. Então eu entendo que ele quis falar que ele estava pervertendo a lei no sentido de que somente as religiões oficializadas, regulamentadas, elas podiam manifestar a sua fé. E o judaísmo era uma religião que no primeiro século foi oficializada. Mas principalmente falando, que foi falado alguns capítulos anteriores, da religião. Qual é que era a religião do Império Romano? Era a adoração ao César. Por isso que tinha lá, né, construída a Cesareia. Então César era um deus, né, dentre os muitos deuses da mitologia grega e da fé pagã romana. Então, eu entendo que os judeus falaram nesse sentido. Olha, esse cristianismo ele não é uma religião regulamentada. Por isso que eles estão indo contra. Só que, quando eles falam isso, diz que o Galho ele não levou em conta isso. Ele entendeu, e aí eu entendo que é a visão, né, do Império Romano em relação aos judeus, que eram polêmicos, que estavam querendo criar confusão toda hora. Ele, com aquela visão de autoridade, de procônsul aí, de juiz, né, ele discerniu isso, ele dizia, eu não vou me meter com isso, isso é coisa de vocês, isso é coisa de palavras, esse povo aí não matou ninguém, eles não fizeram nada, eu não vou perder tempo com isso, resolva entre vocês isso. Essa foi a palavra pública que foi lançada, porque lembra que Roma não conseguia, nesse momento aí, entender diferença entre o judaísmo e o cristianismo. E muito menos conseguiu entender que o cristianismo era uma continuação do judaísmo, que era um cumprimento do judaísmo, que agora não existia mais o judaísmo, que agora era o cristianismo. Muito menos isso. Então eles achavam que era ali uma confusão entre eles ali, uma confusão religiosa, e que isso ficasse entre eles.
Amém, queridos? E aí, quando ele falou isso, olha o que acontece agora. Quando ele fala isso, quando ele dá essa determinação, né? Porque ele, no 14 diz assim, ó. Quando Paulo ia falar, então o Galho já declarou e disse, se fosse com efeito, com alguma justiça e crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, aí ele traz a lei mosaica. Da vossa lei, então, trata isso entre vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal. Quando ele expulsa eles do tribunal, quando ele dá essa palavra que descredibiliza os judeus, olha o que acontece. Diz que os gentios, os gregos, isso não diz aqui, mas a gente percebe claramente isso, os gregos agora se lançam em cima de um homem. Qual é o homem? O que substituiu o chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga? Crispo, aquele que se converteu. E passou a frequentar ali a igreja na casa de Tício Justo, que era ao lado da sinagoga. Se converte com a casa dele. E em substituição entra o Sóstenes, que ele substituiu o Crispo e agora ele é o chefe da sinagoga. Então, os gregos, vendo ali aquele homem ali, porque lembra que era no ambiente público, se lançam em cima dele e começam a agredir ele, fazem ali um linchamento público ali. E o Galho nem toma partido de nada e nem faz nada, porque isso era muito comum, né? Isso acontecia assim, essas atrocidades assim públicas, né? Essas agressões, era muito comum. E interessante isso, né? Porque um ambiente grego, né? Que seria um ambiente de pensamento filosófico, na verdade, isso aí sem graça de Deus, sem o amor de Deus, vira uma agressividade, né? Porque a discussão, a filosofia, a argumentação é uma maneira de guerrear, é uma maneira de separar. Por isso que nós temos que cuidar, irmãos, para não entrar em contendas inúteis. Isso é uma orientação das Escrituras para a vida da igreja. Porque essas contendas também é uma maneira de agressividade e de linchamento. Então começaram a agredir e espancar aquela pessoa ali, e o Galho, que era a autoridade, ele nem tomou partido de nada. Então diz que depois disso ele fica ali por muitos dias, e aí é hora de se despedir dos irmãos para seguir para a Síria, para Antioquia, que era a igreja matriz, né, da onde eles tinham saído. Lembram disso, né? A Antioquia da Síria. Não era a Antioquia da Panfídia. Antioquia da Síria. Ficava ali acima da Galileia, né? Passando a Galileia, já terminava aquele território e entrava na Síria. E eles eram de Antioquia. E ele estava voltando agora, porque já faziam 3 anos, mais ou menos, né? Que ele já estava nessa viagem aí. Todas essas igrejas que tinham sido formadas, as outras igrejas que tinham sido formadas na Ásia Menor, na região da Galácia, na primeira viagem, ele foi visitar, foi estabeleceu outras igrejas, várias igrejas, nessas regiões, nessa segunda... Eu diria que essa segunda viagem, pode escrever isso, a segunda viagem missionária é a viagem mais frutífera a nível de implantação de igreja. A terceira viagem, a gente vai ver que já ele está revisitando essas igrejas, né? Para poder fortalecer. E também vai haver a formação de algumas, mas ele vai revisitar essencialmente esses locais todos, né? Então agora chegou a hora de ir embora, agora ele vai voltar e ele se despede dos irmãos e ele vai voltar e leva consigo quem? Priscila e Áquila.
E aqui tem um detalhe importante, que ele é bem relevante, porque começa falando Áquila e Priscila, e agora é Priscila e Áquila. Então isso denota que Priscila começou a tomar um protagonismo dentro da liderança. A nível de serviço da igreja, de trabalho, de disposição. Então ela começou a se destacar mais do que o marido dela. E foram levados juntos agora nessa viagem de volta, e a gente vê que eles ficaram em Éfeso. Então, eles vão... E tem um outro detalhe também, que é importante a gente conversar aqui, que daí diz que ele foi até 10 quilômetros, ele foi em Cencreia, que era o lugar do porto, de onde ele saía. Esse lugar é o lugar que tinha uma igreja. Vocês lembram lá de um nome chamado Febe? Quem é que lembra? Uma mulher, uma irmã chamada Febe. É estranho para vocês? Lá no livro de Romanos, no último capítulo de Romanos, vocês vão ver, se alguém pegar para mim aí, pode ler para mim o primeiro versículo do último capítulo de Romanos. Fala da irmã Febe. E a irmã Febe era da igreja de Cencreia, que era esse porto, que era esse local. Alguém conseguiu achar aí? Se achou aí, pode abrir aí o teu áudio aí e ler para a gente. Romanos 16. Achou, Lara? Lê para nós então. Escuta, Lara? Oi, me escutam? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém os santos e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, pois tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. E a Febe, uma irmã dedicada, cuidava do Paulo, e era de Cencreia, tinha uma igreja ali em Cencreia. E ali diz que Paulo faz um voto, ele raspa a cabeça. E aqui é importante, porque aqui fica aqui, porque a gente pode pensar, pô, mas Paulo fazia um voto, Paulo se voltava contra as ações judaicas, né, da lei, que era essencialmente circuncisão, dieta judaica e os dias, né, guardar o sábado, os dias das festas, Pentecostes, a colheita, Páscoa e outras. E aí ele faz um voto agora, mas o que a gente tem que entender? Que Paulo era judeu. Ele se levantava contra que os gentios fossem obrigados a fazer aquelas práticas ali. Agora, ficar alguma prática, aquilo era uma prática dele, era um hábito dele, judaico, na relação dele com Deus. Então eu entendo que nesse momento aqui, ele fez essa ação aqui, porque diante do final aqui da viagem dele, ele já estava sobrecarregado, estava vendo perigo de morte toda hora. Quem sabe ele pegou e fez, olha, Senhor, vou fazer um voto contigo, se o Senhor me livrar mesmo, se o Senhor estiver comigo, eu não vou cortar meu cabelo, e se eu ficar livre mesmo da mão desses judeus que querem me matar a todo momento, querem me colocar na prisão, aí na saída eu vou rapar a cabeça como um voto. Esse sentido que eu entendo que é esse voto. Não era um voto nazireu. Um voto nazireu era tu rapar a cabeça e tu não tocar em nada morto e tu não tomar bebida forte. Então eu acho que foi nesse sentido, né? Porque não havia problema. Até hoje, se não há problema a gente fazer um voto, quiser fazer um voto para querer alguma coisa e sinceramente diante de Deus tu querer oferecer, acho que eu não vejo problema nisso. Quando eu vejo Paulo aqui tendo esse tipo de comportamento, e isso vinha para as Escrituras. Porque se não fosse relevante, isso não vinha para as Escrituras. Mas isso o Espírito Santo fez questão de vir para a Escritura. Então ele fez esse voto, ele raspou a cabeça em Cesareia. Saindo dali do porto, uns 10 dias de viagem mais ou menos, eles chegam em Éfeso. Escreve isso, que é uns 10 dias, porque isso é importante nesse translado, né? Aí no mar Egeu.
Então, ele vai até Éfeso, deixa ali o Áquila e a Priscila e fica uns dias ali pregando na sinagoga para os judeus. Quando eles pediram para ele permanecer ali mais tempo, ele não quis, ele se despediu e disse, ó, se Deus quiser eu volto. Ele volta depois, agora nós vamos ver na terceira viagem, e Éfeso é a cidade que ele mais fica, ele fica mais ou menos durante 3 anos lá. A segunda cidade que ele mais fica é Corinto, que ele fica 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, no máximo, e diz que agora ele volta, né? Ele não fica, e ele volta para Cesareia, lá perto de Jerusalém, para poder estar em Jerusalém e depois ele ir até Antioquia. E aí tem um tempo de descanso, tem um tempo de paz, tem um tempo de férias. Só que não. Já volta, nós vamos ver esse homem, é a força que esse homem tem. Já volta, já vai para outra viagem, já vai visitar os irmãos ali da Galácia de novo e já começa a outra rota. Isso a gente vai ver a partir de amanhã, a partir da próxima aula. Mas voltando lá, naquele ponto que eu quero finalizar com vocês, a gente já está sobre a nossa hora aqui, mas aquele ponto lá da visão e Deus falando com ele, não temas, não te cala. Ninguém vai botar a mão em ti, eu tenho muita gente nesse lugar, mas o detalhe é porque ele diz assim, ó, eu tô contigo. Isso é muito relevante, irmãos. Deus, ele fala isso com a gente todo o tempo. Eu tô contigo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu tô contigo. Deus está falando isso para a igreja dele em todo o tempo. Então, quando a gente desanima, quando a gente sente medo, quando a gente se sente acuado por alguma situação, essa palavra precisa ecoar no nosso coração. Eu tô contigo. Eu tenho coisas para fazer através da tua vida. Prega a palavra de Deus. Isso ficou tão forte no coração desse homem, eu creio, porque a tentação dele era se calar. Por isso que a nossa tentação é nos calarmos. A tentação da igreja é se calar. Não falar o que tem que ser falado. Isso ficou tão forte nele, não te cala, que eu acredito que isso ecoou lá na orientação, muitos anos depois, para Timóteo. Não te cala. Prega no tempo e fora do tempo. Eu acredito que isso foi percorrendo espiritualmente as entranhas dele a ponto de ficar estabelecido. Então eu quero liberar isso para ti aqui nessa noite, no nosso setup. Não te cala. Eu começo falando para mim primeiro. Não te cala. A gente teve uma experiência hoje, né, Mari? A Mari está lá em casa me esperando, daqui a pouco eu vou voando lá. E nós já vamos conversar de novo. Não te cala. Não te cala. Quando vier essa tentação, vou ficar quieto. Lembra, né, daquela palavra, né? O orgulhoso, o que ele é? Calado, tímido. Não te cala. Ousadia. Humilde. Avança. Não te cala. Não fica quieto. Por quê? Porque eu sou contigo. Porque eu estou contigo. E aí eu queria que a gente finalizasse lendo alguns textos aqui. Eu queria aqui que a Karine, pega aí Êxodo 3:12, por gentileza, para ler para a gente. Tiago, lá da Bianca, pega Jeremias 1:5. E aí Najara, depois, pega Isaías 43, do 2 ao 5. Então começa a Karine falando Êxodo 3, versículo 12. Depois o Tiago, Jeremias 1, versículo 5. E finaliza depois com Isaías 43, do 2 ao 5, aí Najara. Pode ficar à vontade, Karine, enquanto tu achar. Amém. Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Entendeu? Eu estou contigo, palavra para Moisés. Então essa palavra ela vai percorrendo, ela vem junto com a promessa. Essa palavra caminha junto com a promessa para encorajar
os homens e as mulheres de Deus, para encorajar a vida da igreja. Eu estou contigo. Vai lá, Tiago. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Eu estou contigo. Eu te conheço. Eu te formei. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de ti. Eu estou contigo. Vai lá, Ina. Vai recebendo essa palavra no teu coração, querido. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. O mesmo Deus, irmãos. O mesmo Deus que fala com Moisés. O mesmo Deus que fala com... a referência é 43, do 2 ao 5, Isaías. Eu estou contigo, Moisés. Eu estou contigo, Jeremias. Eu estou contigo, Isaías. Eu estou contigo, Vitória. Eu estou contigo, Taena. Eu estou contigo, Ana. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. É o Senhor. Que isso possa ficar no teu coração nessa noite. Que isso fique no teu coração. Marque essas palavras. Se tu passar pelo fogo, não vai te queimar. Passar pelas águas, não vai submergir. Não vai te afogar. Porque eu estou contigo. Eu te escolhi. Eu te chamei. Eu te sustento. Eu sou o selo da tua caminhada aqui nessa terra. Eu estou contigo. Essa palavra aí gritou no coração do nosso irmão e apóstolo Paulo. E ela continua gritando para a vida da igreja até hoje, vai ser assim até o final. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Jéssica, passando pelo que tu tiver, eu estou contigo. Sou eu que estou contigo. Isso é breve e é momentâneo e vai passar e vai produzir um peso eterno de glória, porque é o meu propósito. Eu estou contigo. Essa palavra tem que vir, porque a gente tem vezes que a gente passa por situações. Se o apóstolo Paulo passou, né? Imagina a gente, né? Situações que a nossa alma, ela derrete dentro de nós, ela quer desanimar, ela cede a pensamentos que são do nosso coração. E nesse momento tem que vir o Senhor. Eu estou contigo. Tu é meu. Então isso que sustentou ali a vida do Paulo, nessa igreja é difícil. A igreja é terrível. Quando ele estava se despedindo aqui, ele já estava se despedindo aqui, foi só confusão. Depois ele voltou 2 vezes nessa igreja aí, numa das vezes que ele volta, ele diz, olha, essa volta aqui foi pura tristeza e desilusão. Ele escreveu 4 cartas para essa igreja, 2 se extraviaram. Difícil, uma igreja difícil, os irmãos, uma igreja cheia de dons, uma igreja difícil. Mas ele ficou firme ali, pregou para toda a região, não só para aquela região, mas ele pregou não só nessa cidade, mas ele pregou em toda a região. Como é que a gente sabe que ele pregou em toda a região? Lá no livro de 2 Coríntios, no 1º capítulo, quem é que pode ler lá para mim? Só para a gente entender como foi importante essa palavra de eu estou contigo. 2 Coríntios 1:1. Quem é que pode abrir aí rapidinho? Quem é que é rápido no gatilho aí? Oi. Vai lá, mãe. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à Igreja de Deus, que está na cidade de Corinto. Será que é esse versículo que tu queria que lesse? É exatamente esse. E também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Caia.
da Acaia. Tu quer que lê 1:1? Não, é isso aí, minha irmã. Fica segura, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Toda a região da Acaia, não é só em Corinto. Então, quando que toda a região foi atingida ali? Foi quando ele teve por ali. Então, a pregação dele vai atingindo. Irmãos, a nossa palavra, a nossa pregação como igreja aqui, está atingindo toda essa região aqui. Eu não sei como, meu irmão. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor é assim que Ele faz. Ele vai atingindo uma região. Os irmãos iam se convertendo ali, através da palavra da vida de Paulo, que começou nele, né, mas que depois já foi se propagando também pela vida da igreja e dos irmãos. Amém, queridos? Então era até aí que eu queria ir. Finalizamos a segunda viagem, a linda viagem de Paulo. Vamos voltar agora na semana que vem, lá para Cesareia. Nós vamos, a semana que vem, a partir do versículo 23, nós vamos ver já a terceira jornada, a terceira viagem que nós temos. O pessoal fala de uma quarta viagem, né? Mas nós não temos isso nas Escrituras, então nós vamos ficar na terceira viagem de Paulo. A quarta viagem diz que é quando Paulo saiu da prisão de Roma. Primeira prisão. Diz que ele teve uma quarta viagem, mas nós vamos falar amanhã da terceira viagem, que é o que está nas Escrituras, né? Amém, queridos? Não sei se